Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos falar do capítulo 23, Estranha Moral. Esse capítulo 23, ele vem trazer para nós passagens de Jesus que, se nós levarmos ao pé da letra, nós vamos entender que elas ficaram estranhas. Que moral é essa que o Cristo está nos ensinando quando ele diz essas palavras que estão contidas nesse capítulo? Então Kardec reúne no capítulo 23 as principais passagens de Jesus que nós precisamos analisar profundamente para sabermos o real sentido que elas querem nos dizer. Porque numa primeira forma de olhar, nós podemos ficar em dúvida. Nós podemos achar que Jesus não está falando coisas com coisas, mas a gente sabe, né? Nós estamos falando do Mestre Divino. Nós estamos falando do governador espiritual do planeta. Nós estamos falando do espírito com a maior envergadura moral que esse planeta já viu. Então é óbvio que algo ele está nos dizendo por trás dessas frases, que muitas vezes podem até soar de uma forma pesada, mas são frases importantes e verdadeiras do que dizem respeito ao Evangelho de Jesus. Então vamos começar com a primeira passagem que está trazendo para a gente aqui dos itens 9 a 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23. Ele diz o seguinte, lá em Mateus, no capítulo 10, dos versículos 34 a 36, Jesus fala o seguinte: Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar do seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Olha que frase pesada, né? Mas ao mesmo tempo interessante a verdade que o Cristo traz para nós nessas palavras. Não penseis que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. A espada, nós sabemos, ela divide. A espada, ela é um meio de se defender, é também um meio de atacar. Jesus usa dos recursos linguísticos e de exemplos que ele tinha na época para que as pessoas pudessem compreender melhor. Então ele fala, eu não vim trazer a paz, mas a que paz nós estamos nos referindo? Qual é a paz que Jesus está falando? É a verdadeira paz ou a paz a qual nós nos escondemos atrás? Por exemplo, temos que tomar uma decisão difícil. Temos que fazer uma mudança difícil para que nós possamos nos elevar espiritualmente. E isso traz um certo desconforto. Sair da zona de conforto para nós é um problema. Então eu falo, eu prefiro ficar em paz do que mexer com isso. Mas que paz é essa? Não é a paz verdadeira. É mais como se fosse uma forma de nós ficarmos na parte de trás da situação, sem olhar o que é necessário, sem termos a coragem de olhar, numa determinada paz que não é paz. Falando, eu não vim trazer a paz que vocês estão acostumados. Eu não vim trazer a paz que vocês querem. A paz do sossego, a paz da tranquilidade, a paz que chega a ser quase uma ociosidade. Não é essa paz que eu vim trazer a espada. Eu vim trazer uma informação divina que vai separar as pessoas. Porque muitos ainda vão querer ficar presos nas convenções e nas crenças antigas, do que olhar profundamente para os meus ensinamentos e fazer a transformação necessária. É isso que eu vim trazer. Eu vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Eu vim separar o seu pai do filho. Eu vim separar da sua mãe a filha.
da sua sogra à nora. Porque Jesus está dizendo que não vai ser fácil para implantar a verdade divina no planeta. Porque muitos não vão querer. Muitos não estarão preparados para aceitar essa verdade divina. Muitos preferem continuar nas convenções antigas. Para que eu vou mexer com isso? Para que eu vou me esforçar? Está tão bom agora. Para que eu vou trabalhar meu orgulho? Eu vivo muito bem com ele. Será? Será que nós convivemos bem com o orgulho? Será que nós convivemos bem com a vaidade? Será que nós convivemos bem com os ciúmes? Com o egoísmo? Às vezes dá trabalho mexer com isso. Dá trabalho. E nós não queremos ter trabalho. Nós queremos a paz mentirosa. Porque a verdadeira paz é a paz quando nós estabelecemos em nós, em nossos corações, em nós enquanto espíritos, a verdadeira transformação moral. Então aquele que quer a transformação moral, que não aceita essa paz falsa, que quer ir para frente, ele vai ter que fazer certos rompimentos com aquelas pessoas que não querem. Eu não estou dizendo que vai se afastar, que vai se separar, que não vai ver nunca mais, que vai dar as costas, não. Mas na forma de agir, na forma de pensar, na forma de estruturar a vida. De nós olharmos para as dificuldades da vida com outro olhar. Muitas vezes vão falar assim pra gente: a pessoa te fez o mal, você não vai se vingar dela? Como você é bobo, como você é fraco, como que você consegue? A pessoa te fez o mal e você não vai fazer nada? Não, não vou fazer nada. Eu não vou me vingar. Eu vou tentar compreender o porquê que aquela pessoa fez aquilo comigo. Eu vou tentar perdoar. Porque se eu aumentar a contenda, se eu aumentar a briga, se eu me vingar, é pior. Eu vou entrar num atrito tão grande com aquela pessoa que isso vai me deixar preso encarnações e encarnações com ela. Eu não quero ficar preso com ninguém. Eu quero estar com as pessoas porque eu amo. Porque é necessário amar, perdoar, viver em comunhão com aqueles que estão à nossa volta. Não é isso que Jesus veio falar pra gente quando ele falou que ele não veio trazer a paz, não. Não veio trazer a paz, não. Veio trazer a espada. Vim trazer isso mesmo. Vim fazer com que as pessoas se mexam. Né? Com que as pessoas tenham atitudes para se mexerem. Ele fala: o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Jesus usa o termo inimigo porque na nossa linguagem pobre, ainda mais que ele fala no hebraico, que é uma língua mais pobre ainda, quando eu digo pobre, é com poucos recursos literários, né, linguísticos. Mas não é inimigo. Terá por cisão, por dificuldade, as pessoas da sua própria casa. Quantos e quantos irmãos não professam a fé da doutrina, por exemplo, da doutrina espírita, e na sua própria casa estão sós. Na sua própria casa existem outras formas de crer, outras fé. Então, não coloca-se como inimigo, mas como diferente. Dentro de uma casa, aquela pessoa quer vencer as suas dificuldades e os outros não querem. E geralmente, quando alguém vê você vencendo as suas dificuldades, elas olham para ela e falam: mas eu não quero isso para mim, então também não quero para ela. Tentam impedir. Tentam impedir o nosso crescimento. E a gente não pode permitir isso. Olha essa outra passagem de Jesus, que está em Lucas, né? De 12, Lucas capítulo 12. Jesus fala o seguinte: eu vim para lançar fogo à terra.
E o que eu mais quero é que esse fogo se acenda. Olha que frase, mais uma vez, forte. Eu vim trazer fogo à terra, eu vim lançar fogo à terra. E o que eu mais quero é que esse fogo se alastre, que esse fogo se acenda. Que fogo é esse que Jesus está falando? Se nós entendermos e buscarmos na doutrina espírita, nós vamos ver que uma das formas de batismos, vamos chamar de batismo, mas é a transformação do fogo do evangelho. Porque o fogo transforma. Qualquer coisa que você botar no fogo, transforma. O evangelho, o fogo transformador. É esse fogo que ele veio botar na terra. E o que ele mais quer é que esse fogo se acenda, se alastre. Ele quer que o evangelho vá para os 4 cantos do mundo. Para que as pessoas compreendam o evangelho e ajam da maneira como ele nos ensinou. Porque somente a maneira que o Cristo nos ensinou é que vai nos fazermos crescer. O Cristo é o único caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mesmo nas comunidades, nos países, nos locais onde o Cristo não é a referência religiosa, aqueles que são a referência religiosa no local ensinam, os de bom grado, a mesma coisa que o Cristo ensina. Então, o Cristo não é a pessoa, é a ideia. O que Buda ensinou está relacionado com Cristo. O que Krishna ensinou está relacionado com Cristo. As religiões árabes também têm o amor, que é a mesma forma que o Cristo trouxe. Então, o Cristo não se importa de ser ele a referência. Ele quer que a ideia seja a referência. A ideia do amor, do perdão, da tolerância, da transformação, de esmagarmos os sentimentos inferiores e fazer crescer o que há de melhor dentro de nós. De florescermos no local onde nós estamos. Não adianta a gente reclamar, se eu estivesse numa situação melhor eu faria mais. Não faria. Porque se você não é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Jesus falou isso, seja fiel no pouco para ser fiel no muito. Se eu ficar esperando a condição perfeita para fazer um trabalho, eu não vou fazer. Porque não existe a perfeição no planeta Terra. Dia que eu for um grande orador, eu vou fazer palestras. Não vai. Dia que eu souber fazer orações bonitas, eu vou fazer a oração inicial no trabalho. Não vai. Porque se não começar, não faz. É engraçado quando a gente pede a oração inicial nos trabalhos, né? Alguém quer fazer a prece inicial? O pessoal abaixa a cabeça, olha para o lado, disfarça. Tem um medo de fazer a prece inicial. Nem que seja assim, Mestre Jesus, obrigado pelo trabalho. Nos ajude a fazermos um bom trabalho. Pronto. É só isso. Não precisa fazer nada bonito, não precisa florear, não precisa ter palavras maravilhosas. Não. Simplicidade, o evangelho é simplicidade. Esse fogo pratear na terra é simples. Nós é que complicamos. Nós é que complicamos. Jesus fala, tenho de ser batizado com um batismo e quanto me sinto desejado de que ele se cumpra. Esse batismo a que Jesus se refere é a transformação. É o batismo do fogo. Nós devemos passar por esse batismo, que é a transformação. Porque se nós não aprendermos com a linguagem do Cristo, pelo amor, vai vir a dor. E a dor somos nós mesmos que causamos. A dor somos nós mesmos que criamos. Não existe uma dor enviada por Deus porque Ele assim quer. Ah, eu quero que a pessoa sofra. Não. Não. Uma dor criada por nós mesmos. Ele continua, né, muito parecido com a primeira parte. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu não vim trazer a paz. Pelo contrário, eu vim trazer a divisão. Se acharem numa casa 5 pessoas,
Elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com o seu filho, o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Divisão, cisão. Porque nós precisamos, para estabelecer a doutrina do Cristo em nosso mundo, Jesus sabia que não ia ser fácil. Jesus sabia que ia ser uma grande luta. Porque ainda em nosso planeta utilizam da religião e daquilo que o Cristo deixou como forma de poder. Ainda dominam pessoas pelo medo, pelo poder, pelo controle, pelo castigo. E a doutrina espírita é tão maravilhosa, meus irmãos. Ela nos liberta tanto. Ela nos permite crescermos tanto. Ela faz que a gente consiga verificar, enxergar, perceber que nós não precisamos de castigos eternos, que nós não precisamos de flagelos no corpo físico, precisamos de promessas, que nós não precisamos de nada, nada. Precisamos ter fé, confiança, fidelidade, saber que o Cristo é a única forma de nós aprendermos. Por isso que a doutrina espírita é o evangelho redivivo. É o evangelho que retorna mais puro, completo, longe das amarras, longe das mentiras que nos foram contadas, longe dos mitos, longe de tudo e simples, como nós precisamos. E nós não podemos ter medo de nós também ajudarmos para que esse fogo se alastre. Lógico, você não vai colocar garganta abaixo da pessoa, uma coisa que ela não quer. Mas como disse Gandhi, seja você a transformação que você quer ver no mundo. Se eu quero que as pessoas próximas a mim sejam menos orgulhosas, eu tenho que demonstrar a humildade para as pessoas enxergarem e ver. Eu tenho que ser humilde. As pessoas próximas a nós são as responsáveis por nossas transformações. Nós temos a obrigação de nos melhorarmos. Em várias passagens, Jesus disse o mesmo para nós. Você enxerga o cisco no olho do teu irmão, mas não enxerga a tora que está no teu olho. A gente vê o defeito do outro, mas não olha o nosso. Como que nós vamos espalhar o evangelho se não for por atitudes? Jesus disse, vá e leve o evangelho para toda a humanidade, mas ele não disse como, que tem que ser palestrando, tem que ser falando em oratórias maravilhosas. Não. Mostre o evangelho com suas atitudes. É isso que ele nos pede. Então é preciso ter coragem para fazermos a transformação. É preciso termos coragem para fazer com que esse fogo se alastre, sem medos do que vão dizer, do que vão falar, do que vão sentir. Se a pessoa quiser se afastar de mim porque eu tenho essa convicção, tudo bem, não é o horário dela, não é o momento dela. Eu não vou deixar de ter minhas convicções porque alguém acha que é mentira ou que acha que não é certo. Porque eu sei que é certo. Eu sei que é verdade. E isso me basta. Então, meus irmãos, que a gente consiga ter em nossos corações essa certeza que nós auxiliemos o Cristo com essa espada, mas de amor, sem intolerância religiosa, sem brigas, sem difamações, sem nada. Com amor, com paz, com tranquilidade. Que nós possamos botar fogo no mundo, como Jesus pediu, e que nós sejamos os responsáveis para que esse fogo se alastre com a verdade morredora do Evangelho, com a verdade maravilhosa dessa transformação que nós tanto precisamos. O Evangelho de Jesus possa nos transformar para melhor, hoje, amanhã
e por todo sempre. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, um grande abraço e até a próxima.